Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de Físico-Química, mais concretamente no tema da física, no lançamento horizontal de projéteis. Bem, neste exercício eu vou-me propor a resolver o problema 29. Na figura representa-se um lança-granadas, parece mais um canhão, mas tudo bem, cujas granadas devem atingir este barco. Pergunta 29.1. Determina o valor da velocidade com que se devem lançar as granadas, ou seja, de modo a que as granadas atinjam o barco. E na segunda questão, o barco aproxima-se 50 metros da costa, determina então a altura a que se deve colocar o lança-granadas, de modo a que, mantendo a mesma velocidade de lançamento, ou seja, do exercício anterior, se continue a atingir o barco. Bem, neste exercício de lançamento de projéteis, é sempre a mesma história, não é? Já temos o desenho feito, importa definir o referencial. Então vamos definir o referencial assim por aqui, não é? Aquele que melhor se adapta, será aquele que melhor se adapta ao nosso problema. Aqui assim o eixo do X e ali o eixo dos Y. Depois temos o esquema, e termos o referencial definido, vamos então escrever as equações do movimento de Newton, mas atendendo a que estamos num lançamento horizontal, nós vamos ter que decompor essas equações nas equações segundo o eixo horizontal e nas outras segundo o eixo vertical. Sendo assim, e como já fiz alguns vídeos deste tipo de lançamento para trás, e se quiserem perceber melhor a dedução dessas equações e como é que lá chegamos, acedam à lista do 11º ano de Física que tenho no meu canal e vejam o primeiro vídeo de lançamento horizontal. Aí explico as equações todas, de onde vêm, como é que se fazem, o porquê, blá blá blá, isso tudo. Agora, neste exercício, eu vou simplesmente aplicar as equações já diretas neste contexto, apenas explicando pouco sobre elas. Quem não estiver muito à vontade ainda com estas equações, veja esse vídeo. E então, segundo o eixo do X, o movimento é retilíneo uniforme. Isto porque a aceleração da bala, quer dizer, só atua, devido ser a aceleração gravítica, só atua segundo o eixo vertical, seria assim, certo? Logo, segundo o eixo horizontal, vamos ter um movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante. Então, as equações das posições há de ser x igual x0 aqui a abscissa inicial, da forma que eu defini o referencial, não há. E depois vamos ter velocidade inicial, que é toda ela, segundo o eixo do x, no início do lançamento, vezes o tempo, visto uma aceleração, a equação das posições segundo o eixo do x há de ficar por aqui. Quanto à equação das velocidades segundo o eixo do x, sabemos ter que Vx é sempre igual a V0, isto visto que estamos perante um movimento retilíneo uniforme, ou seja, a aceleração segundo o eixo do x é nula. Logo, a velocidade mantém-se constante, por isso é que a velocidade em x é sempre igual ao valor da velocidade inicial. Depois temos também construir as equações segundo o eixo vertical. E segundo o eixo vertical, nós vamos ter um movimento retilíneo uniformemente acelerado, mas no sentido negativo. E então as equações da posição segundo o y há de ser y, ou seja, das posições, né, segundo aqui o eixo vertical, igual a y0 há de ser esta altura inicial, reparem, a bola sai, né, a bala sai daqui e o y0 é esta altura inicial, ou seja, 50,0, mais velocidade inicial segundo o eixo dos y é nula porque se a velocidade é tangente à trajetória, neste momento de saída da bala, né, vocês estão assim no máximo da parábola, em termos de trajetória. Ou seja, se vocês traçarem assim aqui uma linha tangente, a bala ia de fazer isto assim, né, até atingir o barco. Neste momento vocês estão no máximo desta trajetória. No máximo, quer dizer, se interpretarem isto como uma parábola. Se tirassem assim aqui um vetor tangente à trajetória neste ponto, que a velocidade tem que ser tangente,
esse vetor tem a direção só horizontal. O que quer dizer que V0 em y é 0. Então não há. Mas temos aceleração que é a aceleração gravítica. Então vamos ter menos 1/2 da aceleração gravítica, que neste problema vamos considerar como 10 e depois t ao quadrado. Vou apenas fazer aqui este cálculo, 1/2 vezes 10 obviamente que é 5, então vamos obter menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado. Quanto à equação das velocidades, devemos ter Vy, que seria igual a V0, que é 0, V0y é 0 no início, e temos a aceleração, ou seja, menos, que atua no sentido negativo, daí este menos, e então menos 10t. E temos então as equações do movimento feitas para este lançamento horizontal. Vamos agora proceder à resolução das questões, que depois de vocês terem estas equações e um esquema bem feito, há de sempre consistir em substituições. Determina então o valor da velocidade com que se devem lançar as granadas. Bem, esta velocidade com que se devem lançar as granadas é o nosso V0, ou seja, eles querem um módulo de V0. O valor, né? Querem o valor da velocidade. Para eu determinar o valor da velocidade, ela só aparece aqui nas equações na decomposição que fizemos segundo o eixo horizontal. Então, 2 duas, uma, eu vou aqui ou aqui. Para ir aqui, não faz muito sentido, porque isto é a velocidade em x é sempre igual. Eu, para saber este V0, tinha que saber a velocidade em x, então estaria aqui numa redundância, porque estes valores serão sempre iguais. O que quer dizer que vou ter que trabalhar com esta equação das posições, segundo o eixo do x, de modo a tirar aquele V0. Se pegasse nesta equação e resolvesse-a em função de V0, eu teria que V0 há de ser igual a x a dividir por tempo. Tudo bem, vou ter que vir aqui. Para terminar aqui a velocidade inicial, o que eu vou ter que fazer é substituir uma determinada distância e um determinado tempo. Mas que distância e que tempo é que serão esses? Eu terei que perceber qual é a finalidade do exercício, não é? Na figura apresenta-se um lança-granadas cujas granadas devem atingir o barco. Então o que eles querem saber é a velocidade inicial de modo a que estas granadas consigam atingir o barco. Então o que é que eu vou estudar? Vou estudar a posição onde a granada embate no barco. E eu nesta posição sei muitas coisas. Sei que aqui o tempo há de ser o tempo de voo. Sei que o x há de ser o meu alcance máximo. Epá, e mais importante de tudo, sei que a coordenada y é igual a 0. Então tudo bem. Reparem aqui na substituição, agora vou resolver aqui uma. Eu terei que fazer aquele cálculo V0 igual a x sobre t. Reparem que este x há de ser o meu alcance, e o meu alcance está ali, são 200 metros, ou seja, x máximo são igual a 200 metros, e eu preciso de determinar o tempo de voo. Para determinar o tempo de voo, o que é que eu vou fazer? Eu sei que neste ponto o y é igual a 0. Então vou-me dirigir a esta equação segundo o eixo dos y, das posições segundo o eixo dos y, e vou substituir o y por 0. Então, substituindo o y por 0, eu vou obter a seguinte igualdade: 0 igual a 50,0 menos 5t². E vou resolver esta equação em função de t, de modo a obter o tempo de voo. Então isto seria igual, podia passar 5t² ali para o primeiro mesmo, adicionando 5t² a ambos. Então teria 5t² igual a 50,0, o que daqui obteria que t seria igual a mais ou menos a raiz, mas já desconsiderando a solução negativa, havia de ser raiz quadrada, 50 a dividir por 5 dava 10. Pronto, e este é então o meu tempo de voo. Tenho o tempo de voo. Eu só costumo fazer os cálculos mesmo no final, de modo a não fazer um arredondamento aqui, depois faço ali, e chego ao fim e o resultado tem alguma diferença normalmente com a solução. Deixem andar o valor e façam só um único cálculo e aproximem no final. Então tenho tempo de voo, já tenho tempo de voo, tenho um alcance máximo, está tudo, vou calcular o V0. Então V0 há de ser igual, o alcance são 200 metros,
e o tempo de voo, ou seja, o tempo que a bala demora a atingir o barco, são raiz de 10 segundos. Efetuando estes cálculos, isto está a dar aproximadamente 63 metros por segundo e a primeira questão estaria resolvida. Quanto à segunda questão, diz-nos o seguinte: o barco aproxima-se 50 metros da costa. Cuidado com o português. Uma coisa é dizermos o barco aproximou-se até 50 metros da costa. Outra coisa é dizer o barco aproxima-se 50 metros da costa. O que quer dizer que o barco estava aqui, ou seja, a 200 metros, e há de se aproximar 50 da costa, ou seja, há de estar mais ou menos assim aqui. Há de estar mais ou menos assim aqui, há de estar o nosso barco. Mais coisa, menos coisa, há de ser algo deste tipo. Ou seja, nos 150 metros, cuidado. Uma coisa é aproximar-se até estar a 50 centímetros da costa, outra coisa é dizer o barco aproxima-se 50 metros da costa. Quer dizer, aproximou-se 50 metros, estava a 200, aproximou-se 50, há de estar nesta posição, tudo bem. Determina então a altura a que se deve colocar o lança-granadas, de modo a que, mantendo a velocidade de lançamento, se continua a atingir o barco. Quer dizer, eu vou continuar a estudar esta posição. Epá, mas se ele está mais perto, se eu lançasse desta altura, o que é que havia de acontecer? A bala havia de atingir a água, não é? O barco já não estava lá. A ideia é, quer dizer, qual será esta altura inicial? Vou ter que baixar aqui o canhão, mantendo a velocidade, que é o que diz aqui, mantendo a velocidade inicial, eu vou ter que baixar assim aqui a altura do canhão, de modo a que a bala saia disparada e há de fazer assim algo deste tipo, ok? Então qual é que terá de ser esta altura inicial, mantendo a velocidade? Tudo bem. Mais uma vez, sei neste ponto de embate, sei isto tudo, é o tempo de voo, é o alcance máximo e sei que a coordenada y é igual a 0. Vou apenas escrever para este segundo exercício, visto que tenho que calcular o y0 e o y0 é exatamente esta altura inicial, então vou ter que trabalhar com esta equação e vou ainda trabalhar, visto que tenho a velocidade inicial e tenho o alcance com esta aqui. Então vou só escrever estas duas. Quanto ao segundo exercício, a equação das posições segundo o eixo do x, reparem lá que vamos manter a mesma velocidade, ou seja, vamos ter B0, T, sabendo que esta velocidade, vou escrever, não é? Porque o exercício diz-me, vou manter essa velocidade, ou seja, ter 63T, e vou ainda trabalhar com a equação das posições, mas nesta eu não sei o y0. Ou seja, é exatamente o que eu quero determinar. Sei agora a velocidade inicial, mas não sei a altura. Então vou escrever y0 e depois o resto fica tudo igual. A aceleração que atua é a mesma, não é? Então menos 5t². E a ideia do exercício é eu determinar este y0. Para determinar este y0, eu vou estudar mais uma vez aquele ponto crítico, que é o ponto de embate ali no barco. Eu sei que aqui a ordenada y é igual a 0, sei que tenho o tempo de voo e o alcance é o alcance máximo, que neste caso seriam 150 metros. Então quer dizer, se eu quero determinar este y0, eu vou ter que trabalhar com esta equação. Sei que naquele ponto a ordenada é igual a 0. No entanto, ainda me falta substituir este tempo, que naquele ponto há de ser o tempo de voo. Como é que eu posso determinar o tempo de voo? Vou-me dirigir aqui à equação do x, porque eu sei que naquele ponto obtenho o alcance máximo, que pela leitura do exercício são 150 metros. Então tudo bem, é que para aquela posição do alcance máximo, o tempo também é o de voo. Então o exercício está mais ou menos resolvido, pelo menos o desenho que tenho na cabeça. Então o tempo de voo há de ser igual ao alcance, que é 150 sobre 63, isto em segundos. Mais uma vez reforço, não faço as contas aqui, faço sempre no final. Agora, trabalhando com esta segunda equação e sabendo que ali é 0, isolando aqui o y0, há de ser igual,
passava menos 5t² para o primeiro membro, que dava 5t², substituindo agora o tempo de voo por este calculado na equação das posições segundo o eixo horizontal, eu vou obter que a minha altura inicial para que a bala, né, atinja o barco a 150 metros da costa, terá de ser então 5 vezes 150 sobre 63, tudo ao quadrado. O que quer dizer que, efetuando os cálculos, essa altura há de me dar aproximadamente 28 metros. E desta forma teríamos este exercício resolvido. Fico-me então por aqui. É sempre um prazer enorme poder ajudar-vos. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.